Olá, eu sou a doutora Fernanda Herrero, sou dermatologista e hoje vou conversar com você sobre botox preventivo. Isso existe? Isso funciona ou é só mais uma desculpa para ganhar dinheiro? Para a gente conversar sobre isso, eu vou tentar responder duas questões. A primeira, qual é a idade certa para a gente começar a fazer o botox para prevenir rugas? E a segunda, se os pacientes com mais idade que começam a fazer o botox têm essa ação do botox preventivo como um tratamento, ou nesse caso ele só funciona como um produto instantâneo que dura 4 a 6 meses, depois a ação vai embora e não serve nada a longo prazo para a sua pele. Mas como a gente vai saber se é a hora certa de começar? Então, pacientes às vezes de pele muito clarinha, muito fininha, tem sido incentivado por algumas mídias, por alguns profissionais que mexem com essa área, a querer fazer botox ou toxina botulínica já nos seus 22, 23 anos, como um tratamento antes das rugas para prevenir que essas rugas surjam. Então, como a gente pode saber qual é a hora certa? Isso é um tema muito controverso. Eu vou dar para vocês a minha opinião, como eu oriento os meus pacientes a fazer. Então, para pacientes jovens que chegam me questionando sobre isso, doutora, qual é a época certa de eu começar a fazer o botox? Já não está na hora de eu fazer um botox preventivo? Já ao redor dos 20 anos? O que eu peço para esse paciente observar? Se o paciente já tem ruguinhas instaladas na área da glabela, na área do bravo, na área da testa, na área dos olhos, então já é a hora de fazer sim. Agora, se o paciente ainda não tem essas rugas instaladas, como a gente pode verificar? Eu peço para ele observar dois fatores. Então, a primeira situação, o paciente vai observar se ele acorda com a pele lisinha, sem rugas, mas ao final de um dia de trabalho ou de um dia mais estressante, ele já começa a perceber que no final do dia ele aparece com a ruguinha do bravo marcada ou com a área dos olhos marcada depois de um dia que dirigiu muito, que ficou com a área dos olhos mais contraída, ou no final do dia já está ficando com as rugas na testa. Às vezes tem paciente até que conta que ele chega no trabalho com uma cara boa e vai chegando no final do dia as pessoas, você tá bravo? Perguntam se a pessoa tá brava, porque ele vai contraindo ao longo do dia, né? Vai fazendo aquele movimento repetitivo e a ruga começa a formar. Então esse é um bom ponto para a gente começar a pensar em fazer toxina botulínica. É um bom ponto de você ir conversar com o teu médico e contar que você acorda bem, mas ao longo do dia você já vai apresentando essas ruguinhas. O segundo ponto que eu peço para os pacientes jovens que querem começar a fazer toxina botulínica observar é se o paciente ele passa o dia bem, mas ele acorda com a ruga marcada, a ruga de braveza ou a ruga da testa ou a ruga dos olhos, o contrário da primeira situação. Geralmente são pacientes que têm bruxismo ou não dormem bem à noite, então à noite ele contrai o rosto e nesse movimento de contração ele acorda marcado. Conforme ele acorda, desperta, vai fazendo as funções do dia a dia, ele está mais ciente das contrações do rosto e não contrai tanto. Então, se o paciente dorme com a pele lisinha e acorda já com rugas marcadas nas áreas de contração da mímica, daí talvez seja a hora do paciente começar a fazer botox, sim. Mas a minha posição pessoal é que é melhor um paciente mais perto dos 30 ou nos seus 30 do que um paciente no começo dos seus 20 fazer a toxina botulínica. Se o paciente no começo dos 20 já quer tratar a pele, existem outras formas de se tratar, estimular essa pele, que talvez não necessariamente passe pela toxina botulínica. E é muito fácil a gente entender que realmente quando o paciente já começa a ver os primeiros sinais de que a pele está querendo marcar, ainda não marcou, mas depois de um dia tenso ou uma noite mais tensa, a pele está querendo marcar, se a gente faz a toxina botulínica, a gente relaxa aquela musculatura. E relaxando aquela musculatura, porque como já expliquei antes para vocês, a toxina botulínica ela age como se fosse um relaxante muscular. Quando a gente relaxa aquela musculatura, a pele não franze e não vai ficando aquela marca. Então é como um sapato de couro. Se é um sapato de festa
que a gente usa pouco, que a gente franze pouco a pele, o couro quase não marca. Agora, se é um sapato que a gente usa no dia a dia e a gente contrai toda hora o pé dentro do sapato, o couro vai marcando também. É a mesma coisa a ação preventiva da toxina botulínica. A gente faz antes das rugas se instalarem. E para os pacientes mais velhos que já estão com as rugas instaladas, vale a pena fazer? Tem paciente que às vezes me fala, mas doutora, dura tão pouco, dura de 4 a 6 meses. Infelizmente é verdade. A toxina muitas vezes não dura muito. Aquele efeito que a gente gosta da sobrancelha levantada ou do músculo paralisado, para quem gosta de ficar paralisado, muitas vezes dura 3, 4 meses. Mas será que vale a pena investir num tratamento que dura 3 a 6 meses? Os estudos que a gente tem e a observação clínica já mostram que vale a pena sim. Mesmo os pacientes mais velhos que fazem a toxina botulínica regularmente, já há estudos mostrando que esses pacientes têm um efeito residual benéfico da toxina botulínica. Ou seja, ela não faz esse tratamento da pele só naqueles meses que a gente vê a duração da paralisia do músculo. Então tem um estudo inclusive brasileiro que acompanhou os pacientes por 10 anos, pacientes que faziam a toxina botulínica de rotina, ou seja, faziam de 1 a 3 aplicações por ano nesse período de 10 anos. E o que eles viram que ao final desses 10 anos, os pacientes estavam com a mesma aparência em relação à elevação de sobrancelhas ou abertura ocular, ou ainda melhores do que eles estavam há 10 anos atrás, mostrando que esse efeito de relaxamento a longo prazo vai marcando menos a pele. Isso é fácil da gente entender, porque nesse correr dos 10 anos, o esperado seria que a sobrancelha, o posicionamento da sobrancelha estivesse pior, mais baixo nesses pacientes, e a abertura ocular diminuída, porque com o envelhecimento a gente tem a tendência da sobrancelha cair e os olhos ficarem com uma abertura ocular menor. E esses pacientes com aplicação contínua da toxina botulínica, ou eles tiveram ganho de elevação de sobrancelha ou manutenção, ou a abertura ocular maior ou a manutenção, ou seja, eles não perderam o que se esperaria em 10 anos ou até tiveram ganhos. É muito interessante a gente pensar nisso como uma forma do Botox modular o jeito que a gente vai envelhecer. Então, apesar da toxina botulínica não nos deixar paralisados por todo esse período, o que se explica, o que se acredita é que a gente vá conseguindo uma modulação, uma harmonia, conforme a gente aplica a toxina botulínica de forma seriada e de forma bem estudada, a gente vai conseguindo harmonizar e melhorar o jeito que esse indivíduo vai envelhecer. Como a gente consegue isso? Porque a aplicação da toxina botulínica nos pontos certos faz com que a gente diminua a ação dos músculos que puxam o rosto para baixo, que puxa a sobrancelha para baixo, que fecha os olhos. E com isso a gente deixa os músculos elevadores da face podendo agir de forma mais harmônica. Então a gente suprime um pouco a função dos músculos que deprimem, que nos deixam com o olhar cansado, com a sobrancelha caída, com a boca para baixo, e vai deixando os músculos elevadores da face fazerem o seu papel de deixar sempre o rosto mais com aspecto mais jovial, mais rejuvenescido. Então seria dessa forma, promovendo uma melhora de como essa população vai envelhecer, que a toxina teria um efeito preventivo. A minha opinião pessoal é que a toxina botulínica tem um papel de prevenção de rugas, sim. Se você começa a fazer no tempo certo, você não fica com aquela ruga marcada. E mesmo pacientes que já estavam com aquela ruga marcada, o que a gente vai vendo é muito semelhante a esse estudo. Conforme a pessoa vai fazendo regularmente, todo ano, aquela ruga tem a tendência de ir se suavizando e muitas vezes, em muitos casos, essa ruga pode até, mesmo já estando marcada no começo, ela pode ir até desaparecendo. Isso é variável, depende da resposta do organismo, mas é uma coisa possível.
Então a toxina botulínica é um bom tratamento para rugas de expressão, seja para prevenir ou para tratar. Mas você precisa procurar um profissional consciente que vá te indicar no período certo e que você tenha confiança de que ele está fazendo esse tratamento para o seu benefício como paciente e não apenas visando o lucro. Espero que tenha ajudado. Se vocês gostam desses assuntos de pele, curtam, compartilhem e se inscrevam no nosso canal, que nós sempre vamos ter novidades sobre esses assuntos. Muito obrigada!